nada é eterno, tudo passa. Tanto a sua tristeza quanto a sua alegria. O bom e o ruim Então, se você teve um susto muito positivo, aproveita ele, porque daqui a pouco você não tá mais nesse lugar, nessa felicidade, e as coisas mudam muito rápido. As situações têm movimento. Se você tá num momento de tristeza profunda, tire também proveito daquilo, porque algo ali existe. Eu sempre digo, as grandes oportunidades estão no desconforto e não no gostoso. Quando a gente muda de patamar na nossa escada da vida, isso acontece nos momentos difíceis, não acontece nos seus momentos prazerosos. O desconforto é uma zona de conforto, porque a gente dá desculpas para o mundo que nós somos vítimas do mundo. E não é isso, e a ruptura ela é mais dolorida do que o desconfortinho. Então eu vou ficar na minha zona de conforto, que é esse pequeno desconforto, tudo bem. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Dois Não Pode, comigo, Juliana. Com o velho Augusto e comigo, a Márcia. Titia. Querida Titi. Gente, hoje a gente trouxe um episódio muito legal para debater com vocês, que o tema é sustos repentinos. São tragédias, são estímulo, depende da nossa leitura, né? Quando a vida te dá um susto enorme, você pode paralisar ou você simplesmente pode acordar para uma oportunidade de vivenciar a coisa de uma maneira diferente, né? Você já teve um daqueles sustos que param tudo, que travam sua vida? Tipo, uma demissão que você não esperava, uma perda que não estava no roteiro, uma crise financeira que chegou sem avisar. No primeiro momento, parece que o chão sumiu. Mas tem gente que sai desse susto maior do que entrou. E tem gente que sai deprimida, que sai sofrida, né? É uma escolha. O que separa uma resposta da outra não é o tamanho do susto, é a forma que você decide o que fazer com ele. E nesse episódio a gente vai discutir exatamente isso, como pegar os nossos limões da vida e fazer deliciosas limonadas. Caipirinha, no caso, né? Ficar reclamando que o limão é azedo, coisa que todos nós já sabemos, né? Então, para abrir o nosso papo aqui, gente, eu vou perguntar para vocês o seguinte: como vocês reagem, assim, de estalo, quando alguma coisa muito inesperada acontece nas suas vidas? Pode ser até boa, porque coisas boas, inesperadas, também, às vezes, provocam uma reação não tão adequada, né? Qual é a reação de vocês? Bom, para mim, a minha primeira reação é parar, pensar, ver tudo o que tem de positivo, o que tem de negativo, todos os meus medos ou as minhas alegrias e todo o potencial daquilo. Para mim é assim. Aí eu penso, analiso e aí eu vou trabalhar com o susto, positivo ou negativo. Para mim, a minha primeira reação é aceitar o que está sendo. Quando são coisas que você não escolhe, seja positiva ou negativa, ela não está no meu controle o acontecimento. Sobra para mim o que está no meu poder, a forma como eu vou reagir. Então, a primeira coisa é aceitar para mim. Eu aceito tanto o bom quanto o ruim. E aí eu analiso o que eu posso fazer com aquilo. Existe uma solução? Existe algo que eu possa movimentar que vá resolver a situação se ela for negativa? E se não tem, resolver já é uma solução. O que não tem solução já é uma solução. Sempre resolve para nós. Mas mesmo se for uma coisa que já é aquilo, não tem nada que você possa fazer, ainda assim tem a forma como você vai encarar. Ah, sempre é. Como você vai encarar, porque daí é que você vai ver tanto seus medos quanto as suas alegrias com aquilo e o quanto você trabalha com a situação no seu eu, né? Aí eu penso assim, porque toda situação tem o seu movimento. E você? Eu acho que vocês duas deram uma resposta que é coincidente com a minha, que é a gente tem que parar, refletir, para não... Se você reage intempestivamente, você vai fazer merda, você vai com certeza. Reagir de forma negativa. Tanto que sempre falam, nunca faça nada no momento de muita tristeza e nem de muita alegria. Só que isso é um reflexo da nossa maturidade. Nós três já somos pessoas maduras, gostemos ou não, né? Agora, nem sempre fomos assim. Eu me lembro, se eu voltar ao meu filme lá para trás, eu passei a maior parte da minha vida... Preferindo ter razão do que ser feliz. Preferindo ter razão do que ser feliz, preferindo reagir sem pensar,
E cometi muitos erros por conta disso. Aí você vai aprendendo, a vida vai te mostrando que o susto, se você souber aproveitar, é uma lição de vida maravilhosa. E aí eu comecei a lembrar, vocês não vão lembrar disso, mas quem lembra quando você tinha uma estrada de ferro e tinha que cruzar e tinha uma porteira, uma cancela ali que levantava? Sei. Tinha um sinal em todas elas, É. que era pare, Pare, olhe, escute. É. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, putz, quando está vindo um trem lá na frente, Tinha muito tem mesmo. um sinalzinho. Se você estiver sempre prestando atenção, parando, escutando e olhando quando vem alguma coisa pesada, você vai enfrentar melhor aquilo. Claro. O que não pode é atravessar a linha correndo, porque aí o trem te mata, entendeu? Agora, putz, eu levei uma vida para encontrar esse ponto de equilíbrio. Ele não é natural, gente. O natural é a gente reagir, uau! Né? Vocês não acham? Principalmente... Olha seus filhos, Não, os eu mais acho assim, jovens. coisas menores do dia a dia, eu acho que é muito comum a gente agir intempestivamente, quanto mais jovem a gente é. Também acho. Aí a gente vem para tombos grandes. Quando a gente toma os tombos grandes, eu acho que a gente aprende que você tem que gerenciar aquela situação emocionalmente, né? E eu acho que também cabe uma terceira forma de... Você pode entrar num momento escuro, numa depressão, você pode aceitar e reagir, tentar tirar daquilo aprendizados, mas eu acho que também existe um terceiro lugar onde você pode viver as duas coisas, que talvez aconteça uma coisa grande, que você fique sim mal por um período, mas precisa chegar um momento onde você escolhe sair daquele lugar. É o processo de luto, né? Todo susto é um processo de luto que você tem que... Se você saltar a etapa, você não vai vivenciar bem aquela situação que é uma lição de vida. E eu acho que é muito importante, quando acontecem essas coisas do lado negativo, a gente não se colocar como vítima. E coitado da situação. Ai, coitada de mim, olha que injustiça, que o mundo é injusto. Primeiro assim, você pode olhar aquilo como, nossa, olha o que o mundo está fazendo comigo, ou você pode falar, nossa, olha que oportunidade que o mundo está me dando para me desenvolver aqui, ou para levar para pessoas aprendizados, ou para aprender, enfim, pode ser uma oportunidade e não um castigo, né? E saber que tudo que acontece é pra gente, tá na nossa responsabilidade de viver aquilo, ninguém é coitado, né? Você sabe que eu dei carona para a Márcia vindo para cá, e a gente estava falando de um outro assunto, né? Mas acabou que nós falamos de algo que está relacionado ao tema aqui, que é o fato da gente se colocar em lugares de desconforto, nós mesmos nos colocamos, para depois culpar o mundo pela situação ruim que a gente se colocou. Então, alguns sustos... Você consegue ilustrar isso? Acho que fica mais fácil das pessoas entenderem. Eu consigo, quer dizer, isso é muito pessoal, né? Mas, por exemplo, você pode usar momentos de solidão como momentos de isolamento, de tristeza, isso mesmo, ou transformar em solitude. Era isso que a Márcia estava falando. É isso que eu estava falando. Se você se coloca no lugar de solidão, aí você começa a achar que o mundo está te discriminando, que ninguém te quer, ninguém me ama. Se é solitude, gente, olha que legal. Que paz, agora, que oportunidade. Mas o que acontece? Vou olhar a janela, ouvir tudo música. Isso dá trabalho. Dá trabalho, dá dor, entendeu? Claro que vai doer. Ninguém consegue subir para um estágio de solidão para solitude sem passar pela tristeza. Esse ponto da Márcia é bem legal, então, assim, hein? Que é muito importante isso, mas daí você tem que viver, se conhecer. Por que eu estou chorando? Por que eu estou triste? O que está faltando? O que eu gostaria? Quem sou eu? Quais as oportunidades que eu tenho dentro de mim? Para daí você transformar a solidão em solitude. Isso eu acho que uma coisa que ajuda nesse processo é você ter consciência que nada é eterno, tudo passa. Tanto a sua tristeza quanto a sua alegria. Bom e o ruim. Então, se você teve um susto muito positivo, aproveita ele, porque daqui a pouco você não está mais nesse lugar, nessa felicidade, e as coisas mudam muito rápido. As situações têm movimento. Se você está num momento de tristeza profunda, tire também proveito daquilo, porque algo ali existe, né? Eu sempre digo, as grandes oportunidades estão no desconforto e não no gostoso, né? Quando a gente muda de patamar na nossa escada da vida, isso acontece nos momentos difíceis, não acontece nos seus momentos prazerosos. Vocês acham que essa é uma discussão eterna minha com a minha mulher, né? Que dá para a gente transformar-se em céu azul? Quando o céu está azul, é possível a gente se transformar?
Ou a gente precisa de uma mas nuvenzinha para mudar? precisa de uma nuvenzinha para Ah, mudar. não acho, Eu não. acho. Assim, não sempre. O que eu penso é o seguinte, as situações vão acontecer. Exato. Porque toda Não tem situação como tem o fugir seu do movimento. cinza. Eu não preciso colocar Não, o não é isso que eu cinza falei. se eu estou no azul. Tô Você não dizendo- precisa colocar, mas o que ele está perguntando é, você acha que as suas maiores evoluções como ser humano aconteceram quando você passou por dores ou quando você estava lá feliz tomando isso. sol na praia? Não precisa ser feliz tomando sol na praia. Mas, por exemplo, quando eu ganho um prêmio, eu batalhei para ser campeã Brasil. Teve um desconforto, o Teve. batalhar para Então, ser campeã. Mas teve um entusiasmo. Teve, eu não também. tô falando que não e tem aí entusiasmo. eu ganhei. Aí também nossa, que legal, eu sou vencedora, eu posso, Mas eu o que consigo. o que eu acho, eu tenho essa sensação, que quando você muda de degrau, que você conquista novas coisas que você desenvolveu, muitas vezes, eu não sei te dizer 100%, mas muitas vezes teve algum desconforto. Bom, claro que vai ter. Ninguém consegue ganhar um prêmio sem trabalhar dobrado. Vamos lá, Entendeu? vamos voltar Mas um pouquinho essa eu discussão, penso que porque as ela é situações muito vão interessante. acontecendo. O que eu estou colocando para vocês é o seguinte, a vida te dá sustos maravilhosos, quando acontece alguma coisa que você batalhou muito, de repente ela se concretiza, ou não, ou é uma sorte grande mesmo, caiu de paraquedas na tua cabeça. Ou você tem situações difíceis que você tem que transformar em aprendizado. O que eu estou dizendo é, as situações boas de céu azul são maravilhosas, mas o estímulo que ela te dá é que nem o de champanhe. Dá aquela explosãozinha curta e as bolinhas somem rapidamente. Agora, quando você experimenta alguma coisa mais difícil, como a transformação é trabalhosa, Mais o profunda. prêmio que você tem lá na frente pelo aprendizado é muito maior. Eu confesso, eu nunca aprendi nada muito significativo na minha vida em momentos de céu azul. Eu curti, foi legal. Eu acho que o céu azul é um prêmio. para curtir mesmo, para aproveitar aquele momento também acho. e para estar conectado com todo o aprendizado que você trouxe ao longo da sua vida. É isso aí. Né? Assim, e não Exatamente. só você curtir, como você abrir os seus potenciais, entendeu? Porque vamos supor, você ganhou uma coisa e fala assim, nossa, eu posso, então eu posso, aquilo lá é meu, me pertence, então aí com isso eu já posso fazer aquilo, abrir um outro potencial na sua vida. E eu acho que esses Sabe? momentos de céu azul, eles servem para você ser grato, É. né? Perfeito. Porque ele é transitório, independente da sua gratidão. Mas se você não tiver gratidão, Ah, ele vai bom. embora muito mais rápido. A chance de você não ter tanto, né? Porque eu acredito na energia, né? Quando você é grato, mais coisas boas acontecem para que você Claro. continue girando naquela energia de gratidão. Então, não passe pelos momentos bons como se eles fossem Sim. ordinários. E nem se fossem Não normais. Não Não minimize. minimiza as suas vitórias. É né? normal, eu tô aqui feliz esse final de semana. Tô passando final de semana em família. Normal, feliz. Não é normal. Não é. Um dia você pode não ter, um dia você não vai ter. Então, não trate aquilo como comum, por mais que ele seja corriqueiro hoje. Eu tenho uma Valorizar frase. o corriqueiro Eu tenho é muito uma frase que eu difícil, falo gente. muito. Não. Muito difícil. Então, eu tenho uma frase que eu falo muito. Ela não é uma certeza na vida, mas eu brinco muito. Tudo que você não agradece, o universo te toma. Fala. Vamos pegar essa linha. Como a gente pode se treinar para valorizar a felicidade banal, corriqueira? Nossa, já pensou? Eu vejo muitas pessoas reclamando. Eu tenho que cozinhar, eu tenho que cozinhar. Ai, que saco. Gente, você tem a comida, você sabe cozinhar, você tem uma casa. Então, vamos valorizar isso? Vamos fazer uma comida legal, agradecer que você está cozinhando, agradecer que você tem a casa, agradecer a comida, Eu acho que... né? Porque vai pôr para dentro de você. As pessoas nem notam isso. Eu acho que uma boa São pequenas fórmula coisas. é olha para o lado. Você rapidamente Excelente, vai achar alguém que não está excelente. tendo aquilo. Talvez já tenha outras coisas, mas só olha para o lado e você fala, nossa, não é tão ordinário. Coisas como saúde, como família, Pois como é. amigos, né? Toda hora a gente está falando, eu falo para a Ju. Como uma boa noite de sono. Ó, eu falo para a Ju, pensa, Ju, quantas pessoas nesse universo tem corpo físico perfeito, respira, come, fala, tem uma inteligência, às vezes é 0,0, porque tem muita gente que não está nisso. O mundo não está todo assim. Então a gente já tem esse privilégio, já tem que isso agradecer. É que eu acho assim, a abundância,
ela faz com que muitas vezes a gente pare de perceber, né? Então, o que você tem com muita abundância, então se alguém te trata com muito carinho, com muita atenção, aquilo vira tão lugar comum que depois de um tempo você já não valoriza da mesma forma. Então você precisa ter uma vigilância muito grande. Isso mesmo. vale para respirar, isso vale para enxergar, isso vale para escutar, isso vale para o sabor, isso vale para uma tudo. privada quando você quer fazer cocô, gente. Ela Vale ouro. Ouro. Ouro em pó. Ouro. Fica sem fazer xixi, 5, 6, 7, um copo d'água. Se estiver no deserto sem água, isso aqui é ouro. Agora, eu tenho aqui a vontade, hoje o dia inteiro, talvez eu nem olhe para a água. É inerente do ser humano parar de perceber, então a gente tem que estar vigilante, né? Como você vê isso? Então, queria falar sobre um outro aspecto dos momentos de céu azul que às vezes a gente não valoriza também. O céu azul, quando acontece, é um indicador de que a gente fez alguma coisa certa anteriormente. Então, se a gente simplesmente... É colheita. É colheita. É colheita, Então, se você, em vez de você simplesmente desfrutar aquele momento, você pensa, nossa, como eu cheguei aqui, ele vai ter uma sabedoria enorme ali para que você construa outros momentos de céu azul que necessariamente vão passar por turbulências. Então, foi aquilo que eu falei, a hora que tiver o céu azul, curta e veja, eu fiz isso, então eu tenho capacidade de fazer mais, abrir mais o seu horizonte. E o céu azul também dá trabalho para ser construído. Então, mas lá atrás deu, agora você colheu. É. No momento que você colhe, tem que dar uma paradinha e falar, legal. O que eu fiz para O chegar? que eu fiz para chegar aqui que eu posso fazer mais disso no futuro, abrir o seu entendeu? potencial para aquilo. Agora, eu queria colocar uma outra questão aqui. Às vezes, o susto vem... Agora vamos falar de coisas mais não tão agradáveis, né? Coisas desagradáveis que vêm de um lugar ou de uma pessoa de onde você não esperava. Bom, já tive Vamos todos. colocar a palavra ingratidão aí. Tema da semana. Não vem metendo o tema da semana aí na minha... Vou contar para você, eu sou PhD nisso. Eu já passei por tudo quanto é rasteira de amigo, de namorado, de marido. Olha, eu já... Nossa Senhora, nisso eu sou PhD. Eu já... Mas vocês acham que dói mais quando vem de onde não é esperado? Daí é bom porque você descobriu a pessoa, Nossa reação né? é maior? Daí é bom... eu acho que dói mais porque existe uma decepção. A decepção. Mas a questão toda está em você mesmo, está na expectativa que você colocou naquilo. A pessoa, ela está agindo como ela agiria. Ela nem sabe que você vai se decepcionar. Ela nem sabe que você está decepcionado. Não, às vezes não tem. Não, às vezes tem malandragem, às vezes tem realmente traição. Às vezes tem malandragem, tem traição mesmo, você não colocou expectativa nenhuma. Não, sempre coloca. Você colocou a expectativa que aquela pessoa nunca faria aquilo. Bom, porque você convive com ela, né? E pensa que não. Se preparar para não ter esse susto vindo do inesperado? Não, porque seria uma vida chata. Você criaria... É susto, o próprio nome. Eu acho que você vira aquela pessoa desconfiada. Eu não acho legal. Para mim, todo mundo é legal até que se prove o contrário. E mesmo se provar o contrário, eu acho que ela pode voltar a ser legal. Entendeu? E acho que é mais leve. Mesmo provando o contrário, você fala assim, bom, agora eu conheci a pessoa, ela é isso. Né? Então... E você, como você lida com a ingratidão? Não, mas você está pondo uma palavra que eu não pus aqui. Ele não falou ingratidão, eu não falei ingratidão. Ele falou susto. Porque o susto vindo de uma situação ou de uma pessoa inesperada não necessariamente é ingratidão. Não, às vezes pode não ter pessoa. Traição. Pode. Tipo assim, vamos lá, minha situação de trabalho, eu estou super estável aqui. Sou valorizado, tenho uma carreira bacana, de repente some o chão. Isso já me aconteceu. Já me aconteceu. Para todos nós. E aí é duro, porque é como se fosse um alçapão que abre. Você não estava esperando aquilo. Não é necessariamente uma pessoa. Entendi. Entendeu? Mas você não acha que isso às vezes acontece porque talvez você não tenha feito o movimento de sair daquele lugar comum sozinho? Com certeza. Mas e que aquilo pode ser uma grande oportunidade, A minha pergunta não né? foi essa. A minha pergunta foi, como vocês reagem quando some o chão debaixo do... É o que temos para hoje. Eu quero comer pão com sal e pimenta ou só pão puro. E não só... aceita. Aceitação. É a base. Aceita é a base. Mas, por exemplo, mas também pensar qual é o meu real medo nessa situação. Isso é legal. Entendeu? Qual é o meu real medo? Que é aí que está o aprendizado, né? Qual o meu real medo que essa situação me trouxe? E qual é o meu real potencial nessa situação? Qual o medo e quais as armas que eu tenho para combater esse medo? As armas que eu tenho para trabalhar com ela.
Entendeu? Esses dois são muito bons. E se a pessoa conseguir ver qual é o pior estágio Pior dessa cenário situação. dessa situação. Pior cenário Que dessa é o situação. de pior que pode acontecer Entendeu? daqui. Essa pergunta é excelente, porque a melhor forma de lidar com o inesperado é você ir para a pior situação, É. porque dali para frente você Exato. escala Qual para o cima. pior cenário? Qual o pior cenário, qual o seu maior medo e qual a sua maior Em todos os cenários você potência. percebe que dá para você sobreviver. Entendeu? Vamos ilustrar? Cada um de nós Vamos. contar uma situação de alçapão e como a gente saiu do buraco? Vamos. Começa, Titi. Eu, por exemplo, vou contar para vocês. Eu nunca fui demitida, mas que essa coisa eu não sei. Mas eu sofri bastante quando uma empresa, vocês sabem, de aviação que eu trabalhava, estava bem lá, de repente o meu chefe chegou e falou, olha, acontece o seguinte, eu entrei numa coisa jurídica e vai ficar estabilizado o dinheiro, parado o dinheiro da empresa. Então, olha, quem quiser ficar, eu posso pagar meio salário, não vou poder, mas é um tempo, porque eu vou ganhar isso na justiça, tal, é isso. O que vocês querem fazer, a gente vai entrar nessa combinação e passar para o contador. Na hora, você perde, né? O que eu vou fazer? 50% do seu ganho 50% do meu ganho vai acabar para o mês que vem. Então, aí você tem que pensar qual é o seu real medo, né? Qual a sua real potencialidade. E o pior da situação. Bom, o pior da situação, se eu não arrumar nada, exemplo, vai ser não pagar o condomínio. Quanto tempo eu posso segurar isso? Ou quanto tempo? Exemplos de contas. Você vai ter que ver sua conta, porque o meu real medo é faltar o dinheiro para as contas principais. Aí eu vou ver a minha potencialidade. Bom, eu sou de vendas. Quem é de vendas, vende. Se vira. Bom, então eu chego para ele e falo, ó, tudo bem? Então eu saí às 4 horas da tarde? Tá, vou sair às 4 horas da tarde. Então vou sair às 4 horas da tarde para quê? Porque eu vou procurar alguma coisa para vender. Certo? Então, daí eu lembrei de uma pessoa que trabalhou com ele e saiu porque montou uma coisa de camarão de criação. Procurei a pessoa. Olha, então, estou com horário livre. Oh, que bom, tal, não sei o que, ó. Do dia tá preenchido, mas da noite não tem ninguém para vender no CEAGESP. Você quer? Quero. Entendeu? Só que a hora que eu peguei o CEAGESP, claro que eu tive medo. Uma mulher à noite num lugar onde só trabalha homem. Mas daí eu fiquei encantada com o CEAGESP. São montanhas de laranja, montanhas disso, montanhas daquilo. Pedi auxílio para uma pessoa conhecida e fui indo. No final, eu já amava ir 2 vezes por semana para o CEAGESP, sabe? Fiz amizade com o pessoal de peixe, já eles me davam peixe, sabe assim? Foi super legal, entendeu? Aí, lembrei de uma amiga que tinha uma fábrica de roupa. Você dá alguma consignação para mim? Dou. Bom, então no final de semana eu vou chamar as amigas, entendeu? Só que daí eu tive a humildade de chegar para as minhas amigas e falar, ó, gente, tá acontecendo isso, eu preciso ganhar uma grana, eu peguei roupa em consideração, vou ganhar um mínimo, em consignação, vou ganhar um mínimo, e daí tinha amigas na minha casa, no final de semana eu ia na casa delas, tipo Avon ou Tupperware, entendeu? No final, eu abri tanto meu leque que, cara, eu já estava ganhando no camarão e tinha feito amizade, eu já tinha as minhas amigas e estava com o trabalho. Já era uma limonadona. Né? Já estava uma caipirinha. Eu achei, e ficou muito mais legal, porque eu saía do trabalho antes, ia para o trabalho, saía da minha e voltava. E agora não, eu já tinha o pessoal do CEAGESP, eu já tinha as minhas amigas, daí eu virei sacoleira, comecei a deixar sacola na casa das pessoas. Nossa, meu universo super abriu, entendeu? Então, eu penso que é isso. Você vê a pior situação, entendeu? Vê qual é o seu real medo e o seu grande potencial. Ju, e você? Uma situação de alçapão? Fora a sua grande situação. Não, eu acho que a minha grande situação é o maior exemplo para mim, né? Eu perdi uma filha muito repentinamente, né? Então, não é uma situação de tá doente, já estamos esperando, estava ótima hoje, amanhã morreu. Eu acho que essa situação ilustra a máxima da rasteira da vida, né? Não tem outra. E ainda assim, é diferente, não é que eu não sofri, eu sofri muito, todo mundo sofreu, mas eu aceitei, desde o D1,
eu aceitei aquela situação. Eu não estava gostando, não era o que eu queria, mas eu entendia que era imutável. Não adianta nada eu não aceitar que aquilo está acontecendo, ou eu fantasiar que aquilo é um sonho, né? Então, eu aceitei e eu aproveitei aquele momento para olhar o entorno. Eu sempre falo que toda situação dramática e difícil, ela tem um entorno, você está no fundo do poço. Quando você está ali, se você parar de olhar só o problema e olhar o entorno, tem um monte de mãos estendidas para te tirar de lá. Se você quiser, você não olha nada disso e fica tentando subir sozinho e você não consegue. Então, eu tinha muito suporte familiar, eu acho que uma das épocas onde eu mais recebi amor na minha vida. Eu tinha um filho de 2 anos de idade, que é um motivo enorme para você levantar todos os dias, né? Que não te permite abrir mão disso. Eu tinha um marido vibrando na mesma energia de querer superar aquilo, e eu tinha uma grande oportunidade de me tornar uma porta-voz disso, de conseguir ajudar outras pessoas e ser ajudada por elas, de estabelecer uma troca. E aí, por sugestão sua, na época, eu comecei um blog. Pra quem não sabe o que é blog, não existia Instagram, era um site onde você falava coisas que você queria. E fui colocando ali como é que eu estava sobrevivendo àquela situação. E a partir dali eu recebi muitos e-mails, muitas mensagens, eu fui respondendo aquelas pessoas e acaba que quando você ajuda, você que recebe a maior parte da ajuda. Mas eu tive naquele momento a maior oportunidade de uma conexão espiritual que eu tive na minha vida. Eu não teria a possibilidade de me conectar com a minha espiritualidade, como eu tive naquele momento, em qualquer outra situação. Eu acho que você descobriu a tua espiritualidade ali. Provavelmente. Porque eu comparo você antes e depois, ali começou uma jornada espiritual para você. Provavelmente. E eu lembro de muito recente a esse acontecimento, tá na garagem na escola, buscando o Pedro na escola. Me lembro super. E de estar sozinha e de agradecer, de falar, Deus, muito obrigada por estar vivendo isso. Não é que eu estava muito obrigada porque minha filha morreu, não é isso. Mas muito obrigado pela oportunidade que essa situação está me trazendo, essa conexão, aquilo que eu me sentia carregada no colo, por Deus, fisicamente carregada no colo. As pessoas falavam, de onde é a sua força? Eu falava, não é minha. Mas eu me permiti sentir aquilo. Então, essa conexão, uma situação trivial não te faz. E aí me fez ser grata a essa situação. Não porque eu não quisesse minha filha ali, eu queria, mas eu estava grata pela oportunidade daquilo que eu estava vivendo, apesar eu parei de olhar só para a dor. A dor eu fui tendo que gerir. E aí cada um tem o seu método. O meu é ir seguindo a vida e falando sobre aquilo, porque eu acho que quando algo difícil acontece e você transforma aquilo num tabu, aquilo vira uma pedra dentro de você. E eu ia para academia, eu ia trabalhar, eu ia levar meu filho na escola, e lá eu contava para todo mundo. E eu chorava, eu ia, sei lá, no cabeleireiro eu chorava, falando, eu tô horrível, mas é porque minha filha morreu. Eu contava toda a história. E aí você vai pondo para fora, você vai tornando aquela massa dura. Vai diluindo, vai virando um líquido e vai saindo de você. E hoje, já se passaram 15 anos. Ou seja, a pior solução é reter, né? Pior solução. Já se passaram 15 anos e eu digo com muita segurança. Óbvio que eu tenho uma saudade até invertida, eu tenho saudade daquilo que eu não vivi com a minha filha, que gostaria de ter vivido ou estar vivendo, mas eu tenho profunda gratidão por essa situação e ela me trouxe os maiores tesouros que eu conquistei, assim, em termos de espiritualidade, em termos de sabedoria, e hoje eu sou grata a essa situação, porque eu acho que tudo acontece exatamente como tem que acontecer, e eu transformei essa saudade numa saudade que não me machuca, eu não me machuco com essa história hoje, ela já doeu, eu aprendi com ela, e aí quando você transcende, transforma isso em coisa que ajuda outras pessoas, eu acho que você dá sentido. Se você tem uma dor forte, dá sentido para ela, não vive ela em vão, só doer à toa, entendeu? Faz ela ter sentido. Se você não der sentido, ela não vem aprendizado. Não. E olha, eu vou dizer para você, como, enfim, eu não só fui testemunha, mas eu vivi junto, né? Eu diria que a tua reação diante da situação foi uma educação, serviu como ensino para todos nós. Nos estimulou. Para pessoas que eu nem conheço, às vezes. Me estimulou, me deu força, porque eu também, talvez eu tenha sido mais sensível diante dessa dor para reagir de uma forma não tão adequada. Foi difícil para mim ressignificar.
E eu fui conseguindo ressignificar vendo a leitura que você fazia da situação e a transformação. Porque no fim da história, é muita arrogância eu achar que essa dor é minha, é sobre mim. Ela é muito maior. Ela veio para mim, mas uma coisa desse porte, ela reflete em muitas pessoas, as próximas e as distantes, né? Pessoas que às vezes você nem conhece, que ouvem a sua história e se inspiram com aquilo. Né? Então não é sobre mim, é muita arrogância. E como é que eu posso querer que não aconteça uma coisa que não é minha? Na verdade, né? a dor é um gatilho, né, Ju? A dor é um dor é um gatilho para uma sucessão de fatos que podem ocorrer dali para frente sem teu controle, isso não é bom, ou podem ocorrer com você tentando tá por cima da situação. E a riqueza de coisas, de amor que você ganha numa fase dessa, eu lembro muito bem você no dia, no hospital ainda, que você sentou comigo com ele, você falou assim, meu pai sempre foi uma pessoa que trabalhou muito, o trabalho era um lugar muito importante, você falou assim, vocês vão sobreviver, vocês vão sair dessa situação, nem que para isso eu precise parar de trabalhar e dedicar minha vida a isso. Dentro do seu contexto, eu entendo o tamanho do parar de trabalhar e dedicar minha vida a isso. É o tamanho do amor que ele estava te dando. E é uma frase que eu lembro até hoje. Meio que nós fizemos isso mesmo, porque vocês vieram para casa. Não parou de trabalhar, mas a gente dedicou um tempo enorme à solução daquele problema. Deixa eu contar uma história não tão dramática como a sua, mas também... Mas a minha foi sua também. Pois é, como essa nossa, né? Que foi quando eu saí de um emprego estável. Você saiu. E fui trabalhar com um amigo que tinha uma pequena empresa muito promissora que faliu 2 anos depois. E até aí tudo bem, porque são coisas da vida que acontecem com quase todo mundo. Só que eu tinha 2 filhos adolescentes e pouco dinheiro no banco. Uma situação financeira imprevidente. Eu não tinha previsto aquilo. Sabe aquela arrogância dos 30 anos que você acha que nada vai te afetar? Então aquilo foi um alçapão. Sumiu o chão, eu com 2 filhos, família para criar e não sabendo bem o que fazer, porque você sair do emprego estável de 15, 20 anos e ir para uma pequena empresa, troca a tua figurinha no mundo do trabalho. Mas também é uma oportunidade, né? Sem dúvida. Senão você fica ali no mesmo. Então, eu quero contar para vocês 2 aprendizados que eu tirei daí. O primeiro é que, além de você aceitar a situação, isso é básico, aceitação é básico, é você traçar uma linha no chão. Essa linha no chão, gente, traz uma muito segurança. Importante. Fala, olha, a linha no chão é, se daqui de hoje a 6 meses eu não conseguir me reempregar, eu vou mudar de vida. 3 pontinhos. Vai fazer alguma coisa. Já começa a pensar nisso. O outro aprendizado é, o mundo do desconhecido é feito de portinhas desconhecidas. Você vai bater na primeira, vai empurrar, não vai abrir. Você vai bater na segunda, na terceira, etc. De repente, você bate numa porta, ela abre. Aparece um mundo novo, inesperado para você. Então, eu acho que, além da linha no chão, esse período depois de um susto tem que ser de tentativa e erro. Você não pode querer racionalizar tudo, não dá. porque a saída não é racional. Claro que você tem que pensar, mas a saída é por experimento. Você tem que ir experimentando o que dá certo naquela nova situação de vida. O que está aparecendo para você. E para isso você tem que ter coragem. Se você fica encolhido na hora do susto, você não experimenta portinhas e nenhuma vai se abrir. E aí você vai cair no abismo realmente, né? Isso tudo que eu estou falando parece fácil olhando no retrovisor, mas na verdade é bem difícil. E tem um exercício grande nessas situações todas de humildade. É isso que eu ia falar. Perfeito. De humildade, para você chegar para a pessoa e falar, cara, aconteceu essa situação. Entendeu? De você não se sentir pequeno por isso. Você se sentir pequeno por isso. Mas você fala, olha, aconteceu essa situação, entendeu? Do mesmo jeito que eu fui ligar pro cara do camarão e falar, eu preciso da sua ajuda. Preciso da sua ajuda. Tem uma beira aí para mim na sua empresa? Você comunicar ao povo que você está precisando. Mas numa situação dessa de trabalho, esse lugar da humildade é um lugar nem sempre tão fácil, né? É difícil as pessoas, quando elas perdem o emprego, falam, perdi o emprego, elas se sentem, não é desvalorizadas. É que, na verdade, assim, você perder um emprego, que foi o exemplo que eu dei, é só um gatilho. Porque o problema, de fato, ali não era arrumar um novo emprego. Era o que eu fazer com o drama familiar. Como equacionar um drama familiar. Pô, de repente,
a gente cortava o cabelo dos filhos, para dar um exemplo, né? Então, mas você tinha a humildade de dividir a situação. Tem gente que esconde. Transparência, não pode. esse é outro Transparência tem ponto que ter. essencial. E tem gente que quer ser o herói, ninguém precisa saber, eu vou dar um jeito. Não. Cara, e não dá. Vai bater a cara. É pesar. É a mesma coisa que eu falei. Você tem que pôr pra fora, você tem que dividir, você tem que diluir aquilo, entendeu? E não tentar carregar sozinho, porque é muito pesado qualquer situação sozinho. E mesmo o que acontece diluindo, você passando, de repente aquela pessoa que você contou para ela que não você acha que não vai dar em nada, ela tem uma resolução qualquer, entendeu? Fala, olha, eu conheço uma pessoa assim, posso te apresentar, ou te dar uma palavra de conforto. É soltar, é soltar. E você teve ali uma oportunidade de dividindo isso, ensinar coisas pra gente. Esse é outro aspecto legal, né? Tanto a minha história como a sua história, que é nossa, a gente traz até hoje como referência de vida, como agir numa situação de tapete puxado, né? É muito profundo, porque isso é uma vivência química, né? A gente E vou te sentiu falar, tão... eu lembro muito dessa situação, e aí vou dar até do meu lado, eu devia ter uns 14 anos, e a gente tinha um deadline de uma data, que se chegasse naquela data e ele não tivesse arrumado nada, a gente Ele ia ia mudar pra de São Minas, Paulo e tal. E eu não queria. Eu ia virar dono de mercadinho. Em Minas, você ia para Minas. Em E a gente Uberlândia. teria sido super feliz, porque eu adoro os mineiros. E olha, sabe, falando dos mineiros, né, que é uma família que a gente adora, a família do meu cunhado, né, da minha cunhada, na verdade, que virou meio que extensão da nossa família. Muito disso que aconteceu nos aproximou deles, porque eles moravam em Uberlândia e lá tinha uma oportunidade, através de uma empresa da região, de abrir um certo mercadinho de Uma conveniência conveniência. com o apoio daquela empresa, né? É. Então, naquele momento que eu estava com medo, eles abriram as portas das casas deles. Nós passamos temporadas lá em Uberlândia explorando a situação com, sabe, um acolhimento E eu acho que, impressionante. mais até do que isso, nessa exploração, você percebeu que, cara, Não é tão você é feio bem assim. feliz aqui. Talvez até mais. E aí, a situação, ela ganha uma leveza. E aí ela ganha uma leveza, ela nem precisa se concluir. Porque você aprende antes, entende? Mas mais do que isso, a gente, do meu lado, do lado do Lu, meu irmão, não teve nenhum trauma nessa divisão que você trouxe. Eu lembro que a gente tinha uma coisa muito regulada financeira quando isso aconteceu, então tinha tipo uma planilha. Podemos alugar um filme na locadora por semana, podemos ir... Alugar filme na locadora, vocês não sabem o que é, Vocês não sabem o pesquisem. que é. Mas não tinha isso? Fita VHS. Podemos Fita alugar um VHS. filme na locadora, podemos ir no restaurante tanto em tanto tempo, no restaurante A, B ou C, e aí eu acho que trouxe pra gente uma coisa sobre fazer escolhas, entende, na vida. E tá tudo bem, isso não te faz mais ou menos feliz, porque a felicidade não mora nesse lugar, Não mora, não. né? E aí a gente tinha esse pessoal lá em Minas que apoiava e que eu era muito amiga dos filhos, então eu não queria ir embora de São Paulo, eu tinha uma maior turma aqui, mas eu pensava, bom, de todo mal também não é, tenho um amigo lá também, né? Então eu acho que é ver que o sol vai brilhar em qualquer lugar que você estiver. Eu acho que nesse momento é importante também a gente achar alguns algodõezinhos para botar entre os cristais, né? Por exemplo, né, a principal sofrência que eu tive nessa época foi perder a minha ocupação. Minha ocupação era o trabalho o dia inteiro. De repente eu estava em casa, os filhos na escola, minha mulher cuidando da vida, cuidando da casa e tal, e eu, além de procurar me recolocar, o que eu faço para preencher meu tempo? Aí eu descobri que tinha um sebo perto de casa, para quem não sabe, sebo é o lugar onde vende livro usado, né? Que alugava os livros. Então comecei a frequentar o sebo. Fiquei amigo do dono, aquilo virou um ponto de bate-papo, ia lá tomar um cafezinho, falar de livros e tal. Ele recebia uns livros legais que ele sabia que era o tipo que eu gostava, ele guardava para mim. E ele tinha com quem falar sobre. Putz, aí eu comecei a ler que nem um louco. Acho que foi o período que eu mais li na minha vida. Foram esses, me lembro quanto, 6 meses, ou menos, 4 meses que eu fiquei nessa vida. Eu li, que nem um maluco. Então, eu substituí a ocupação que era mais chata do trabalho, que era burocrático, por uma ocupação deliciosa, que era ler os livros dos meus sonhos, com todo o tempo do mundo, e a casa vazia para mim. E que te leva para tantos universos distintos, Pois né? é, Porque é uma você viagem, mora né? na imaginação ali. E ali você dá a cor que você quer.
Eu acho que a leitura tem esse poder, assim, Agora vamos falar um pouquinho do luto das grandes perdas. Perdas entre aspas, né? Qualquer tipo de perda tem um período de luto, porque de maturação, né? primeiro tem que aceitar, mas a partir da aceitação você tem que fazer alguma coisa. Conta pra gente um pouco do processo de luto que vocês viveram em diversas situações de perda na vida. O meu processo dessa situação foi de luto, né? E eu escolhi olhar aquilo que eu estava tendo de ganho, não minimizando a perda, mas enxergando aquilo que tinha além da perda ali para mim, transformar isso em algo que eu pudesse contribuir com outras pessoas e receber uma contribuição delas e seguir a minha vida, porque para mim, eu respeito, tem gente que talvez precisasse ficar 2 meses, 3, 4, 5 no quarto escuro. Para mim, não é uma coisa que ia ser boa. Eu prefiro ir para os lugares chorando e contando o meu drama, né? Porque eu acho que funciona mais para minha pessoa para ir me reerguendo. E eu vou percebendo que eu consigo sair daquele lugar. Porque eu acho interessante, as pessoas acham que eu tenho muita autoestima. Tenho, de fato, mas autoestima é uma coisa que eu acho que você conquista na vida. Você não nasce com a autoestima. E como é que você conquista? Quando você está numa situação difícil e que você consegue sair do fundo do poço. Porque aí a próxima vez você sabe, já estive ali, eu tenho perna para isso. E aí você tem confiança em você que você consegue sair daquele lugar. Com certeza. Então, eu acho que a minha forma de sair desse lugar é vamos tocar em frente, chorando, enxugando a lágrima no caminho, chorando no caminho, enxugando a lágrima, chorando no caminho, enxugando a lágrima. Agora, isso é muito individual, né? Eu acho que isso Agora, aí tem uma questão interessante para a gente colocar, que é o seguinte, que é a profundidade com que você analisa uma situação. Eu não vou chamar de ruim, porque não é ruim, é uma situação. Não é ruim. Situações não são, mas é uma situação dramática, doída. Uma coisa é você tentar fugir dessa situação, tentar adiar o enfrentamento. A outra você fala, putz, não tem opção. Eu vou cair de boca nisso aqui para entender realmente o que está me acontecendo. Isso vai doer. Porque é uma situação imutável. Essa minha, ela é imutável, nada Entendeu? muda. Quer dizer, é isso. Porque não precisa ser uma morte, pode ser uma coisa dramática que aconteceu. Eu falo, pô, aconteceu. Vamos analisar essa situação em profundidade? Porque você tem que ressignificar. Você não consegue ressignificar se você não entender muito bem o significado que te aconteceu. E se você também não se dispor o significado a sentir. É doído. Então, a maioria quer passar por cima daquilo e mudar rapidamente. Isso faz com que o processo de luto se prolongue, em vez de se resolver. Porque você vai rapidamente, você vai voltar, cara pálida. Porque você não viveu, você não entendeu a situação de fato, por pressa de superar, lá na frente você vai ter que voltar para o passo 1. Eu nunca me preocupei com esse tempo, quanto tempo ia levar para superar. Eu fui indo de peito aberto na história. E talvez muitas pessoas viveriam isso de outra forma, achem que talvez eu não tenha digerido o luto. E não é verdade, eu sou uma pessoa que tenho isso muito bem trabalhado. Eu já conversei até na minha terapia atual sobre isso e falo assim, não, você tem isso perfeitamente resolvido, você não precisa voltar nessa história, porque isso é uma coisa resolvida. Agora, o meu resolver é enfrentando. Eu acho que de todo mundo, né? Não existe outra forma. Uma coisa interessante, você acha que todas as situações de mar escuro, de situações difíceis, todas estão ligadas a perdas? Não. Não? Não. Eu acho que definitivamente não, até pelo contrário, porque na verdade a perda é um pé na bunda. Não tem como você escapar daquilo. Agora, quando você tem um grande ganho, aquilo esconde uma ilusão. Então, a ilusão é o oásis. Você começa a negar o deserto do Saara que você está atravessando. Todos os exemplos que a gente deu aqui, você perdeu o trabalho, você perdeu o trabalho, eu perdi a filha. Eu acho que está muito ligado às nossas perdas. Ganhar na Mega Sena pode ser uma situação maravilhosa que se transforma numa tragédia. Sim, mas não é essa a minha pergunta. As situações que vêm pra gente que são difíceis, que você já enxerga como rasteira, elas sempre estão vinculadas a perdas? Não, como eu te falei, eu acho que um grande ganho pode se transformar rapidamente numa perda, entendeu? Eu entendi. A questão do significado... Não é sobre ganho. Eu quero a situação, então desenvolve. As situações difíceis, todas as situações difíceis que você passou na sua vida, não são ganhos, são situações ruins. Elas sempre envolvem você perder algo? Não.
Então fala uma aqui. Fala você que Não, eu levantou. acho que todas envolvem perder algo. Eu vou dizer uma aqui, por exemplo, quando eu me separei. Foi uma situação bem difícil, né? Mas teve uma perda. Você É. perdeu um companheiro, um amigo, a casa que você morava. Sempre envolve perda, gente. É. Eu não consigo Termina achar que uma. eu vou Mas fazer então, uma mas colocação assim, aqui. É uma perda. Que Mas pode ter um ganho depois. É uma perda Toda. se você vê de uma maneira, pelo menos eu vejo Sem dúvida, muito. tudo é alente. Mas tudo é tem alente. perda, é isso que eu quero Não, dizer. tem perda, mas se você vê, deixa eu só concluir meu raciocínio. Se você vê, eu sou uma pessoa muito positiva e muito de Deus, né? Inteira de Deus, Deus mesmo. Então, se você vê que aquela situação aconteceu, porque você tem que sair dela, porque tem um bem melhor para acontecer para Sem você, dúvida. no mesmo instante ela larga de ser perda para ser ganho. Sabe assim? Já me dá Uma mágica isso. É uma mágica isso. Porque é assim. Porque tudo é para melhor. Tudo é para melhor. Mas assim, mas na hora que você vê que é na hora, você fala, nossa, isso aconteceu, Deus desenhou para mim. Deve ter uma coisa muito legal. E é exatamente isso. E aí você consegue transcender mais rápido, porque a dor tá na perda. Entendeu? Quando Só- você enxerga que a perda pode te alavancar para um ganho, você passa Então, mais rápido. e aí, tanto que eu digo para todo mundo, eu digo do fundo do coração. Eu saí da casa chorando, mas ouvindo Lulu Santos. Nada do que foi será de novo. E eu cantava. Então eu tinha uma dor aqui, mas eu tinha uma certeza de uma alegria muito maior. Não vou dizer que a dor minimizou, mas ela Mas ela é mais leve de carregar. ela ficou leve de carregar. Porque, nossa, eu falei, nossa, se Deus me desenhou isso daí, é porque tem uma coisa muito boa, eu já devia ter saído daqui há muito tempo para ganhar. Entendeu? Então, a dor está sentida no concreto do amor. Mas a ânsia da nova coisa que vai chegar, ela te transforma, você carrega muito fácil. Entendeu? Então, deixa eu colocar um outro aspecto aí, que essa pergunta da Ju é bem interessante, né? Porque nem sempre esse processo começa com uma grande perda. Eu acho que talvez, comparando situações dramáticas da minha vida, o desgaste um pouquinho por dia, Também. que você não percebe onde está o fim. Como foi o meu? Só para terminar, esse desgaste fininho, que vem uma graminha que você vai perdendo por dia, é que Uma talvez... graminha que você vai Perdendo. perdendo. Não, eu estou dizendo que é perda, mas eu estou dizendo, a perda súbita... Sim, Cortou corta um um braço. braço. É Agora, diferente. você cortar uma lâmina por dia, você começa a negar. Porque quando você tem uma perda, morreu alguém, perdi o emprego, acabou. Não dá. Agora, quando tem um desgaste no relacionamento, não, mas tem que ter um pouco de mais de paciência, tem que entender outro lado. Você não quer identificar o ponto de não retorno, e você sabe que ele está vindo. Essa, para mim, é a pior situação. Porque quando você chega no final, que você vai ter que provocar a perda, é muito dolorido. Porque você reconhece em si mesmo um fracasso no lidar com a situação. Poxa, eu podia ter percebido os sinais lá atrás e ter ou tentado mudar a situação, ou ter abreviado, ter antecipado o corte. Não necessariamente. Né? Claro Porque- que é não necessariamente, Porque mas... você pode ir, como aconteceu comigo, a coisa ia acontecendo, mas O eu teu fui exemplo levando, é ótimo. levando. Foi gradual. Até que aconteceu a situação Que tal. não tinha mais Não como tinha mais como. fechar o olho. Deus desenhou, estava ali. Pois é, mas Entendeu? se você voltasse no tempo, tenho coisa que é arrependimento do que impossível, eu fiz. não é essa a questão. Se voltasse no tempo e falasse, bom, se eu tivesse antecipado uma situação que já dava sinais 5 anos atrás, será que eu não podia ter reconstruído a situação para chegar num outro não sei. lugar? Eu não penso no que passou. Eu penso no que eu tenho que fazer no presente. Do presente para diante. Eu não penso no com que passou. certeza. Entendeu? Isso Porque o que passou eu fiz o meu Um melhor. sentimento de culpa, né? Mas é um aprendizado também, porque Não, eu não tenho culpa. você Eu não revivenciar sinto uma isso. situação... Gente, nós não somos perfeitos. Não, lógico que Não. não. Nós conduzimos situações longas de A gente desgaste leva com a barriga. que você leva com a barriga. barriga. O que eu estou colocando aqui é, será que não vale a pena, depois que você levou anos para aceitar uma situação e ela Mas se você não acontece, estava pronto, você fazer uma retrospectiva mental e aprender com aquele processo?
Claro, sempre vale para no próximo Não, você Porque a pode gente agir se nega, diferente. você começa a pôr a culpa no mundo. Não, mas não dava, isso foi imperceptível, foi uma gotinha por dia. Não é. A gente está fingindo que não está vendo, está enganando a si Não, próprio. você tem que se colocar no eu não conseguia naquele momento. Naquele É momento isso, não é. dava. Eu não tinha Então, skills, é eu uma não tinha. belíssima Você não estava né? pronto, entendeu? Não é desculpa. Ou Você não estava pronto eu não mesmo, queria, né? não queria estar pronto. Não queria Isso é estar o mais Queria pronto. frequente, sair hein? do confortável, porque esse lugar é a zona de conforto. É. E tá Olha, bem. isso que a Ju falou é muito legal, hein? O desconforto é uma zona de conforto, porque a gente dá desculpas para o mundo que nós somos vítimas do mundo. Não é isso. E a E não da ruptura ela é gente. mais dolorida do que o desconfortinho. É, é. Então eu vou ficar na minha zona de conforto, que é esse pequeno desconforto, tudo bem. Não, tudo bem, eu não tô. Vocês já eu não tô provocaram uma pronta. ruptura para antecipar um fim inevitável alguma vez? Eu- Lembra de eu- alguma eu já situação? provoquei, eu já Você não provoquei. lembra? Com meu primeiro marido. Entendeu? Ele começou a ter ciúme, até que ele teve um ciúmes, um surto de ciúme, que eu falei, deu. Daqui para adiante, Mas era também uma situação limite, né? não era tão limite, vai. Né? não. Muita gente aguenta, vai. Mas Muita gente aguenta. Ciúme, é ciúme por amor, é ciúme por bem-querer. Não tem, ciúme é ciúme. Entendeu? Por amor, por cuidado, por sangue. Aí fez um ciúme maior, falei, tô fora, agora deu. Deu. Jamais me esquecer, era um sábado, eu falei, não tem advogado? Vou lá para a escola de São Francisco, no Largo de Direito, alguém me ouvirá. E de lá eu já saí com a separação. Falei, não, isso não vai repetir, está acabado na minha mente. Esses momentos ensinam muito para a gente. Né? É. Para mim, talvez o maior desconforto de causar uma ruptura abrupta foi minha aposentadoria, porque foi provocada. Eu estava, cara, olha a tua idade. Mas não foi abrupta, Olha, né? foi. Não, ele. Foi. Eu entendo o que ele quer dizer. Ele tem energia para ficar lá muito ele mais tem, tempo. Tanto é que eu estou Mas ele trabalhando. estava numa historinha de um Desgastante. desgaste que ele não tinha mais. Ele sempre foi realizado e feliz trabalhando. Não tinha ele mais já a felicidade, era um peso. Não, sei lá, não é que eu não era infeliz no meu trabalho, nem com os meus sócios, Mas a não gente era se mais a dava sua bem. realização. Mas é que você começa a repetir as coisas, né? E começa a negar que aquilo não está te dando tesão mais, que está virando monótono, que está virando chato. Então você vai levando com a barriga, o ano que vem vai ser melhor, o ano que vem vou fazer uma coisa. E não vai. Até que no momento você fala, pô, eu tenho que fazer. E eu fiz. Mas é duro. Porque de repente você tem medo de ser a decisão você errada. abre o teu alçapão, entendeu? Eu fui o idiota que tirou o chão debaixo do meu pé. Mas depois fica bom. Passou aquele susto do bungee porque jump, ali né? tem uma... Você não sabe o que te espera. Você está vindo de uma situação que você sempre trabalhou o dia inteiro, há anos, e hoje você é mais ocupado do que você era. Mas Eu você não sou. sabia como ia ser. Você tinha medo do ócio que você ia abrir ali, que não deu, não Na teve verdade, um eu dei uma minuto de ócio. planejadinha, né? Grandes blocos tinham na minha cabeça, porque é da minha natureza isso, né? Bastante. Então eu sabia, bom, eu não vou ficar parado, eu vou fazer alguma coisa. Se eu vou fazer alguma coisa, não vai ser por dinheiro. Eu já trabalhei uma vida, vai ser para uma coisa que me dá prazer, gosto. que vai ser útil para outras pessoas. Aí surgiu a ideia da ONG, por exemplo. A outra coisa é eu vou estudar, eu gosto de Que estudar. também e não foi tinha tempo. difícil, porque é difícil Também entrar foi- numa ONG, os processos são Foi, mas burocráticos. essa história eu já contei 500 vezes aqui, não vou contar de novo. Mas você ter esses grandes blocos mapeados na sua cabeça é legal. Não, por isso que eu sempre digo, comece vendo o seu real medo da situação. É perfeito isso. Você tem que ver qual o seu real medo da situação. Depois de ver o seu real medo, ver os seus reais potenciais para aquela situação. Agora, nós Porque estamos daí- chegando perto do fim do episódio, eu vou jogar um tema aqui bem polêmico para a gente discutir. Bora. Que é assim, os grandes sustos revelam quem de fato nós somos. Vocês concordam com isso? Querem discorrer um pouco a respeito? Concordo plenamente. Os grandes sustos revelam a nossa força interior, a nossa garra, ou os nossos medos e as nossas angústias, mas ele revela realmente quem a gente é. Se a gente vai bater no fundo e subir, ou se a gente vai ficar arranhando a parede. Talvez revele para algumas pessoas aonde elas têm que trabalhar também, né? Ah, Porque sim. a gente está falando aqui de um lugar onde, nossa, eu bati no fundo do poço e eu consegui sair. Tem gente que
não tem tanto recurso ainda, que está desenvolvendo esse lado e que pode estar ouvindo a gente e se sentindo, poxa, mas eu não consigo dar esse passo, eu não tenho essa facilidade, eu não consigo aceitar, né? Então eu acho que esses sustos também são oportunidades de, se você não está conseguindo, é justamente nesse lugar que você tem que olhar e trabalhar, né? Vai ver a fragilidade dela. Você sabe que eu tô lendo as memórias do Carl Jung, né? Maravilhoso o livro, maravilhoso. Vale muito a pena ler. E Jung, ele diz que na adolescência ele descobriu que existiam 2 eus dele, que ele chamou de número 1 e de número 2. Número 1 é o eu interior, é o eu que ele tinha medo de descobrir. E o número 2 é o eu, relacionamento com os amigos, a escola, a comunidade pequena que ele vivia e tal. Aí na maturidade, ele descobriu que o gatilho para ele enfrentar o seu número 1, que é o seu eu interior, era um susto recebido pelo eu exterior, pelo número 2. Que só quando o número 2 tomava uma porrada, que ele iria procurar explicar a porrada mergulhando para dentro de si. Porque o 2 é a sua máscara, né? O 2 é a sua máscara. Não máscara no sentido de fingimento, é teu ego. É aquele personagem. É onde você se... E muitas vezes esse 2... ele foi imputado em você pela vida que você levou, pelo meio que você viveu, Sempre. pela família. Claro. Então, chega um momento, quando você começa a se olhar para esse lugar, você fala, será que eu sou isso? Será que eu gosto disso? Ou eu aprendi que o certo é gostar disso? E aí você vai ter a esse questionamento é muito importante. de tirar aquilo da sua vida, de ou jogar pro lixo ou deixar de lado, entendeu? Que repara, nós não vai ter que falamos de uma analisar. palavrinha aqui muito importante que eu vou jogar agora. O susto revela na gente alguma fraqueza. E essa fraqueza, para você fazer um exame, de fato, tem que ser não para fora, porque para fora você justifica, para dentro não tem justificativa. Você tem que reconhecer, olha, isso aqui foi um belo de um susto, mas me revelou uma fraqueza que eu tenho que enfrentar. Por isso que eu te falei. Que eu tenho que trabalhar. A primeira coisa é você ver realmente seus reais medos daquela situação. Verdade. É perfeito. Entendeu? Você tem que ver qual o seu real medo daquela situação. Que essa é a sua fraqueza. Que essa vai ser a sua fraqueza. E Exatamente. depois você vê o seu real potencial diante daquela situação. E daí talvez você consiga Você transformar sabe, o monstro no cachorro. Pois é. Aí, além, eu sempre achava, quando eu olhava para a Avon, eu achava que a Avon era um tigre. Depois eu achava que ela era um gatinho, eu fazia, oi bichinho, tudo bom? Assim é a realidade. Para fechar, o que a gente recomenda que os nossos telespectadores façam? Aceitem as rasteiras e aceitem as coisas boas. Nas coisas boas, valorizem, porque elas também são transitórias. E nas difíceis, em frente. Em frente. E eu vou de novo falar. Analise os seus reais medos. Porque o medo paralisa qualquer pessoa, não deixa ela sair do fundo, nem ver a situação. Você tem que reconhecer os seus reais medos na vida, os seus reais medos contra o ser humano e realize os seus reais potenciais. Assumir os seus medos não te torna fraco, não te torna forte. Te torna Muito. forte, porque você fala, eu tenho esse medo, que jeito, qual é o meu potencial para eu vencer esse medo? Porque se você não souber quais são os seus reais medos, você não vai conseguir. Bom, e eu vou fechar aqui dando uma sugestão aí para o nosso público, né? Que quando acontecer um susto na vida, não coloque em tag de bom ou ruim. Não coloque. Porque, na verdade, bom ou ruim é o resultado de como você enfrenta a situação. As situações são mais doídas ou menos doídas, mas elas podem ser boas ou ruins, dependendo do significado que você dá para ela. Se você rotula alguma coisa de boa, ela pode se tornar ruim e vice-versa. Então não rotula, enfrenta, mergulha para dentro. Às vezes a ruim vai ser a melhor coisa da sua vida. Exatamente, como você ilustrou muito bem. É isso, gente? É isso mesmo. Tchau, adoramos. Beijos.